menos por isso, bem que um profissional pode dedicar mais a vida, não é? Está mais dentro do assunto, evidentemente, não é? Isso não há dúvida nenhuma, não é? E a pessoa, mesmo que não queira arranjar uma cultura geral, etc, etc. Mas eu vou falar justamente agora, depois da manhã, eu espero falar sobre isso, porque senão tenho que improvisar um velho papel que eu escrevi justamente para o resultado, uma coisa chamada As Ideias Feitas, não é? E que eu conto os malefícios das ideias feitas, não é? Esse travão à marcha das ideias e do progresso, os indivíduos que não têm imaginação social nem política e que se agarram àquilo que eles encontraram, não é? De maneira que eu conto nessa minha palestra, como sabe, as pirâmides do Egito, que têm 4.600 anos aproximadamente, foram feitas por 100.000 escravos, renováveis, evidentemente, e prisioneiros de guerra, sob chicote. Nós não temos literatura antes desse tempo. Não há literatura, não há inscrições, não há literatura. Mas houve um poeta nesse tempo que escreveu um poema. Há um livro encontrei isso num livro de literatura a nível de edição francesa, de literatura egípcia, extraída... Uma inscrição hieroglífica? Mas dos papiros, né? Um poeta que reclamou contra aquilo, que no seu poema não reclamava, né? Lamentava que aquilo se fizesse naquelas condições. Quer dizer, há 4.600 anos, num regime autocrático, não é? E de uma crueldade que eles nem davam pela crueldade, não é? A crueldade é aqueles que já dão pela crueldade. Aquilo era normal. E aquilo ainda consistia em todo caso, ainda consistia uma espécie de concessão, porque em geral o que faziam era cortar a língua, as orelhas, as mãos aos prisioneiros, não é? E aquilo que não faziam os assírios. Aquilo era uma concessão. Deixavam-nos arrastar ali pedras, estava sobre rodos de madeira, não é? Porque não havia, no areal não podiam ir as rodas para o areal, não é? E a pedraria do Mocatã, que fica do outro lado, que as pirâmides estão na margem esquerda do Nilo, e o Mocatã, de onde se extraíam as pedras, fica do lado do cais, fica na margem direita. Não é? Bem, mas, quer dizer... Já houve um poeta que protestou contra a violência, o sofrimento. Tempos depois no Egito, quando nós dizemos tempo depois, às vezes neste caso são 1.300 anos. 1.300 anos depois, quer dizer, muito depois, mais que a história de Portugal, houve um próprio faraó que pregou um Deus diferente do Amon, fez uma crise na coisa. Ferreira de Castro, o escritor português mais largamente divulgado no mundo. Uma vida que é a lição de liberdade e dignidade da consciência humana. Lição aberta a todos os homens. Uma longa, intensa, muitas vezes dramática experiência que o escritor transportou para a sua obra literária como emocionante testemunho de humanidade. Uma alma sensível a tudo e a todos, generosa e compreensiva na alegria e na dor. Um caráter regido pela fidelidade inabalável aos ideais do humanismo perfilhados da juventude. Uma obra que desvendou novos horizontes à literatura portuguesa e os consagrou para o futuro. Ferreira de Castro vai falar-nos da sua vida e da obra que escreveu, vai falar-nos da sua visão do mundo e dos homens. Ferreira de Castro declarou há tempos que não acredita muito nos escritores, nos poetas e nos artistas, cuja obra é feita apenas por força da vontade. Ora, destas palavras, pode talvez deduzir-se que dá um valor primacial à vocação. E sendo assim, como surgiu e onde surgiu a sua vocação de escritor? Realmente é assim. A força de vontade pode ser útil para resistirmos, mesmo na maior miséria, como foi o meu caso, a todos os obstáculos que se opõem ao nosso sonho. Mas isso não basta para realizar uma obra de arte, você o sabe. Eu tinha 9 anos quando senti aquilo que só mais tarde vinha a reconhecer como sendo o primeiro sintoma de uma vocação. Certo dia, passando rente à oficina de um semanário de Oliveira das Meias, a Opinião, pensei que eu seria feliz, muito feliz, se pudesse escrever naquele jornal.
naquele ou no Comércio do Porto, que eu também lia de quando em quando. Mas logo essa ideia apresentou-se-me tão absurda como se eu pretendesse apanhar uma das estrelas do céu. É que, naquela época, os homens que escreviam nos jornais pareciam, à minha meninice aldeã, tão superiores e importantes como Deus. Na escola. Lá estava, ao fundo, a secretária instalada sob um estrado, o senhor professor Portela. Era gordo e de carne muito branca e fofa. No primeiro plano, as carteiras com os alunos chilreantes. Alguns conhecia-os eu cá de fora, mas tomavam ali, para a minha timidez, o papel de inimigos. Eu sentia um respeito enorme por tudo aquilo e estava envergonhado. Sentei-me a uma das carteiras e, não tendo coragem de levantar os olhos, fixei-os no abecedário que crescia e se deformava constantemente. Nesses primeiros dias, a minha única distração era seguir as moscas que passeavam no sujo rebordo do tinteiro. Veio depois a inveja, a única que tive na minha vida, a de não ser igual aos outros, a de não possuir o seu à vontade, a de não ter o sangue frio de que eles dispunham e graças ao qual brilhavam nas lições mais do que eu, embora soubessem muito menos. Eu era bom aluno. Tinha, porém, uma existência triste e afastava-me quase sempre dos meus condiscípulos. Certos episódios que os deixavam indiferentes faziam-me sofrer o dia inteiro, sobretudo na solidão que eu buscava. Apesar disso, eu era uma criança muito tímida, muito melancólica e já com fervores românticos. Os demais garotos não me compreendiam. A minha família também não. Sofri bastante com isso. Eu mesmo não compreendia a mim próprio e lamentava não ter a alegria e a vontade dos outros. Vivia permanentemente com uma sensação de inferioridade. Foi com essas características que eu desembarquei um dia na selva amazônica, ainda não tinha 13 anos. A minha adaptação àquele meio, tão diferente do da terra nativa, constituiu um tormento cotidiano e nunca mais me adaptei completamente. Mas, poucos meses depois de chegar ali, comecei a escrever. A escrever sobre os meus estados de alma, os meus desesperos, os meus sonhos. Mas a leitura, a criação alheia, não tiveram algum papel inspirador nessa vocação que nascia? Um dia eu soube que havia alguns livros no Seringal, deixados provavelmente por alguém que sentira, como eu, aquele terrível afastamento do mundo, alguém cujo nome esqueci. Salvo 2 ou 3 obras de Coelho Neto, as outras não possuíam valor literário algum, como verifiquei mais tarde ao recordá-las. Mas tinham muita ação. Eram românticas como eu e li-as sofregamente. Durante os 4 anos que estive no Seringal, poucos mais livros obtive. Faziam imensa falta. Foi então que senti, dia a dia, o vínculo profundo que existe entre a solidão e leitura ou entre o sonho e os livros. Mas as livrarias mais próximas, as de Manaus, ficavam nessa época 7 dias de viagem. E mesmo ficassem perto, os 30.000 réis que me pagavam por mês não me permitiriam frequentá-las. Os que conseguia encontrar, o que estava muito longe de ser suficiente. Eu sou um autodidata. Não posso mesmo dizer que estudei no que isto significa disciplina, pois tudo quanto aprendi, destas línguas que me permitissem conhecer o espírito de outros povos, até à sociologia e à filosofia que tanto me interessam, o fiz sem esforço, impelido mais por uma grande curiosidade e por intuição do que por força de vontade. Faltava-me livros e faltava-me qualquer outro estímulo. Mas eu escrevia. Escrevia ao morrer da tarde, no banco que cercava uma sapotinheira que me dizem ainda existir. Escrevia no isolamento do meu quarto e às vezes dentro de uma canoa, sozinho, descendo romanticamente madeira, depois de ter subido a remo 2 ou 3 quilómetros. Eram prosas líricas, ingênuas, desprovidas de qualquer mérito. Escrevia-as a lápis, passava-as a tinta e enviava-as a diversos semanários de vários pontos do Brasil.
a jornais pequenos, é claro, a jornais humildes, pois somente nesses eu podia ter alguma esperança. E quando vi, enfim, num deles um trabalho meu, senti o que foi, talvez, a maior felicidade de toda a minha vida literária. Ao próprio navio que trouxe a mala do correio onde ele vinha, devotei uma gratidão imensa. O único alento que nesses anos recebi deu-me um empregado superior de outro seringal que veio ali e ali se demorou algumas semanas. Andava nos 30 anos e era inteligente e lido. Não me tratava com ar altaneiro dos adultos, mas sim como se eu fosse já homem, o que me tornou logo muito seu amigo. Cheguei a apaixonar-me pela irmã dele, a Mundica, que o acompanhara ali, e nas noites de luar tocava violão e cantava modinhas de saudade, sentada na margem do rio, o que aumentava a minha paixão. Mas era como Margarida Docella, mais velha do que eu, e foi um novo drama para mim. Ele chamava-se Manuel Sabino Durães, e se lhe digo o seu nome, do qual talvez já hoje ninguém fale no próprio Rio Madeira, é para prestar à sua memória uma enternecida homenagem. Um dia vi-o partir com a irmã. Quando o navio se afastava do porto, não resisti à emoção e escondi-me atrás das palmeiras ali existentes, a chorar por ela e a ansiar que ele não demorasse a dar-me a sua opinião sobre o conto que eu lhe entregara pouco antes. Escreveu-me generosamente e tanto me incitou a continuar que o estímulo que eu próprio tenho dado a muitos escritores jovens me faz sempre recordar o conforto e a esperança que me produziu a sua carta naquela quase feroz solidão. Era então o Ferreira de Castro ainda uma criança, mas tinha já encontrado o seu caminho definitivo para uma vida inteira? Logo nesses 2 primeiros anos da minha estadia ali, eu havia modificado muito. A ideia que levara ao Brasil o meu final da infância, que era a de enriquecer, desaparecera completamente. Eu perdera o espírito de imigrante e só desejava ser escritor. Aliás, na selva amazônica havia bilhões de árvores, mas quanto a árvores de patacas, só existia uma em cada seringal e a sua produção destinava-se exclusivamente ao proprietário. Como se pode depreender do ingênuo romance criminoso por ambição que ali escrevi aos 14 anos, eu dei-me conta muito cedo das desigualdades sociais. E todos os empregos que imaginava, para quando saísse dali, me repugnavam desde que não me permitissem algumas horas livres para escrever. A tragédia da minha adolescência, depois de regressar da selva a Belém do Pará, foi exatamente não encontrar uma solução que incluísse o físico e o sonho. Não pretendo elogiar-me, mas julgo que tive, nessa época, uma grande coragem. Eu não acreditava que, sendo português, pudesse jamais viver da pena, mas estava decidido a realizar-me como se pudesse. Realizar-me mesmo que tivesse de sofrer até o fim da vida as maiores dificuldades. O exemplo de escritores estrangeiros que haviam sofrido muito antes de ver triunfar a sua vocação estimulava-me imenso. Mas esse próprio incentivo emagrecia, mal eu pensava que eles pertenciam a grandes países. Só no jornalismo eu encontraria mais tarde a maneira de ganhar o meu pão e ir, nas horas destinadas ao descanso, realizando-me como escritor. Foi nessas circunstâncias tão precárias que escrevi Imigrantes, a Selva e Eternidade. A Selva foi escrita de 9 de abril a 29 de novembro de 1929. Diretor do magazine Civilização, que me atarefava o melhor do dia, redator de O Século, colaborador de já não sei quantas publicações, para viver tinha de trabalhar imenso, expressando-me constantemente em 1000 ninharias literárias. E ao meu pobre livro, único e isento de obrigação, só podia oferecer um tempo escasso. Era das 6h30 às 8 da noite, depois de haver estendido num divã durante alguns minutos a fadiga trazida como um fato de chumbo do magazine e do jornal, que me embrenhava na Amazónia.
e nem todos os dias, porque a vida tinha ainda mais exigências e outras vezes eu regressava à casa tão exausto, tão saturado de papel em branco e de papel impresso, que me faltava disposição, frescura e forças para retomar a minha pena. Em junho, de novo interrompi a selva, desta vez não por alguns dias, mas por 2 meses e sem desgosto algum, antes com um prazer todo febril e exultante. Ia, finalmente, como enviado de O Século, consumar um dos maiores desejos de todos que se dedicam às letras e às artes, qualquer que seja a latitude em que habitem. Trilhar, pela primeira vez, a França, o velho país literário que se incrusta no nosso espírito desde os anos infantis e parece ser não um trecho do mundo, mas o próprio mundo concentrado num sonho para quem vive longe e nunca o viu. O meu livro, deixado em embrião nas sombras de uma gaveta, bem pouco representava em face daquela alegria. Finalmente, naquela noite de 29 de novembro de 1929, 7 meses depois de o haver principiado, tracei a última palavra do romance, conforme certifica o manuscrito onde meti a data e que está de novo, já um pouco tímido e amarelecido, na minha frente. Um manuscrito sem nenhum aparato, folhas de vários formatos, sobras circulares de uma escola automobilística que não sei como vieram parar às mãos, a mim, que nunca me interessei por automóveis, restos de papel de diferentes qualidades, que a minha pobreza aproveitou como fariam avarento. O primeiro livro, Freire de Castro, que figura atualmente na lista das suas obras, é Imigrantes. Que opinião tem hoje de tudo quanto publicou antes desse romance que marca o começo da sua obra definitiva? Eu sinto, pelos livros da minha primeira fase, uma profunda ternura. Foram eles que me deram mais sonho e mais esperanças. De cada um deles eu esperava sempre, ingenuamente, que me abrisse a porta do meu futuro de escritor. Não rejeitei, pois. Seria uma traição à minha própria luta literária. Fui, porém, evoluindo como é natural. E a certa altura, já com maior espírito crítico, verifiquei que esses livros careciam de mérito que justificasse a sua reimpressão. Era uma simples experiência de um homem que não tivera mestres, de um homem que se fora realizando solitariamente, e isso eu sei com que sacrifício. Foi por isso que nunca autorizei novas edições desses trabalhos matinais. Seria um comércio indigno se eu consentisse que se apresentasse ao público dos meus livros posteriores aquelas primeiras produções que eu próprio considerava e considero apenas como tentativas. Em 1949, o então dirigente da casa que me edita propôs-me pagar-me 300 contos se eu autorizasse a incluir esses trabalhos nas minhas obras completas e deles fazer, a seguir, uma edição corrente de 10.000 exemplares. Era uma soma tentadora, sobretudo naquele tempo, para quem vive apenas da sua pena. Mas recusei-a. A própria hipótese de que essas reedições se venderiam bastante atentava contra a minha consciência. Diga-me ainda, Freire de Castro, de todos os livros que escreveu e publicou, qual lhe parece ser o mais representativo da sua personalidade, da sua maneira de ver o mundo e os homens? Penso que estou repartido por todos eles, salvo um. Refiro-me à Tempestade, que escrevi com desespero para tentar fugir à terrível censura dessa época. Aliás, em todos os meus livros me senti fortemente coagido pela falta de liberdade de expressão. Sabendo que esta não existia, nós próprios, os escritores, nos tornávamos autocensores. Já expus esse drama numa entrevista que dei em 1945 ao Diário de Lisboa. Mas o Freire de Castro crê realmente que uma obra literária possa ter influência sensível nos destinos da humanidade? Isso creio. Creio absolutamente. É uma verdade documentada. Não é uma fantasia afirmar-se que Jean-Jacques Rousseau foi o pai da Revolução Francesa e que a obra dos enciclopedistas nela influiu também poderosamente. É igualmente certo que muitos escritores russos, e basta citar por serem os mais populares, a Tolstói e a Gorky, contribuíram fortemente para a Revolução de Outubro. E mesmo entre nós, quem não se recorda do contributo que deram à ideia republicana vários escritores
e poetas do século passado. Basta também citar a Guerra Junqueiro. A literatura precede os homens da ação, e é compreensível que assim aconteça. Os escritores e os poetas encontram-se na origem do progresso político e social, porque muitos deles veem, graças aos dotes que a natureza lhes concedeu, mais longe do que a maioria dos outros homens. Era um homem com qualidades diferentes. Portanto, o papel, eu digo aqui mesmo, os homens da ação eles não podem ver muitos escritores, não é? Os homens da ação não podem ver muitos escritores, não podem muito ver, não podem. Não. Um que compreendeu bem foi o Lenin, compreendeu bem os homens, os coisas compreendeu bem. O Gorky conta mesmo. É um liceu em França há 40 anos, 30 anos. Lenin, ele conta quando foi da Revolução, de pouco depois, fizeram-se tantas crueldades, não é? Que ele foi ter com o Lenin, ele era amigo do Lenin, né? Foi ter com o Lenin e foi exprovar o Lenin. O escritor é sempre incômodo. E há um certo ciúme, realmente há um certo ciúme dos homens da ação, porque eles vão para a frente, e eles terão a sua razão, né? Eles vão para a frente, não podem estar com esses pormenores. Agora, o escritor, que é um homem que raciocina, que tem intuição, né? Que tem e vê as coisa de gabinete, coisa, né? E é incômodo, realmente é incômodo. Bom, isto tem uma certa razão. É que o escritor pode guardar a sua pureza. Claro. E um homem da ação não pode guardar a sua pureza. Não pode, tem que ser qualquer regime. É precário, não? O regime mais puro, o homem da ação não pode manter em coisa. Mas depois da sua já longa experiência da vida, ainda mantém intacta a esperança de que a condição humana melhorará? Sim, absolutamente. Mantenho intacta e até aumentada. Todos nós sabemos que no homem pode coabitar, dormindo um enquanto o outro acorda, o amor e o ódio, a dignidade e a vileza, a mesquinhez e a generosidade, a cólera que refuta e a serenidade que compreende. Tudo depende do momento, e o momento depende da condição egoística que predomina em todos os animais, dir-se-á como defesa da sua vida, do seu desenvolvimento e sobrevivência. Mesmo no período da criação dos filhos, em que o amor materno tudo supera, se assinala essa característica de todos os seres. Aqui é o egotismo do indivíduo que se cumpre a si próprio até a abnegação. Eu não creio que o homem, eu digo aqui mesmo, né, que seja culpado da maneira de ser que ele, da maneira dele ser, não creio, né? Não é, portanto, o responsável. E partindo deste princípio, eu compreendo tudo, e não quer dizer que o primeiro choque, né, eu não reajo, quer dizer, o instinto reage, mas consigo dominar com uma facilidade, 4, 5 minutos depois, já não tenho ressentimento, né? Não tenho ressentimento, não deixou o Enes, como dizia o Enes, não deixou marcas no meu espírito, essa traição, essa safadeza, não deixou, não é? Digo, é assim, se eu fosse como ele, talvez eu fosse assim, não é? Se tivesse nas circunstâncias dele, tivesse a personalidade dele, de maneira que eu posso olhar realmente para o meu semelhante, não é que eu penso que o meu semelhante é um santo, não penso, não é? Sei que não é, eu não sou também, não posso, mas sei que não é, não é? Mas digo, mas assim, então, não é culpado de ser assim. O facto de eu poder pensar, sinceramente, que ele não é culpado de ser assim, não é? Isso resolve muitos problemas, não é? Muitos problemas. Eu estou convencido que o homem não é culpado da sua constituição psíquica. A responsabilidade inicial, a maior, pertence inteiramente à natureza e os seus desenvolvimentos, ao meio e à situação em que vive cada um. Proclama-se frequentemente que só tem havido progresso material. Ora, isso não é exato. Embora lentamente, o homem tenha evoluído contra a sua egocentricidade originária. As ideias de solidariedade humana e de uma sociedade igualitária, para só apontar duas, vão além do egocentrismo de cada indivíduo. Um homem pode aceitar todos os sacrifícios, inclusive a morte, pelas suas ideias, porque são as suas. Mas isso não impede que as suas ideias visem, sobretudo, a melhoria futura dos outros, mais até do que a dele, que é o que acontece em algumas ideias dos nossos dias.
Não há dúvida alguma que o ser humano possui muitas virtualidades e algumas até capazes de refriar, o que é mais difícil, os seus próprios interesses. Seria, por exemplo, compreensível que a maioria dos homens roubasse, vivendo como vive, com imensas restrições e, por vezes, até com fome. Todavia, só um número insignificante de indivíduos rouba, e não é apenas por medo de castigo que ele sente sofriado. É também por ser convencionalmente desonroso que alguém se apropria do que pertence a outrem. Evidentemente que nisso ainda há egoísmo, pois ninguém deseja ver-se desonrado. Mas é um egoísmo que sacrifica as suas necessidades imediatas a uma convenção moral. Justamente a uma das mais discutíveis convenções, como é a propriedade, não digo dos objetos de cada qual, mas a grande propriedade onde muitos homens trabalham em benefício apenas de alguns. Mas então, sendo tão grandes, tão poderosas, como reconhece, as limitações de uma sociedade injusta, não será um mito a esperança que alimenta na melhoria da humanidade? Eu penso que o homem, apesar de ainda se matar por uma simples discussão, apesar de tantas guerras que ensanguentam cruelmente a nossa época, está a melhorar a sua condição, ao mesmo tempo tão frágil e tão complexa. Vê-se nos pequenos pormenores de que só damos conta perscrutando-os bem, e vê-se amplamente no copioso número dos que contestam as regras do passado. Sem exigir muito da imaginação, eu penso que já caminhamos, talvez, para aquilo que pode vir a chamar-se o homem científico. Um homem, em grande parte, feito por ele próprio. Uma construção, em grande parte, nova sobre os velhos alicerces naturais. Estamos a criá-lo pelo desenvolvimento da cultura, da psicologia, da filosofia e de muitos outros ramos da ciência que o levam ao conhecimento dele mesmo. Um dos grandes males de nossa natureza e que tanto tem dificultado o avanço coletivo é que os tesouros da memória não se transmitem, a experiência e a cultura não se herdam. Todo homem começa em zero. Em compensação, a inteligência humana não tem limites. E eu admito mesmo que um dia o homem virá, não sei como naturalmente, mas de certo, de modo científico, a melhorar os seus próprios sentimentos, a modificar os seus próprios instintos no sentido da inteireza de caráter, da elevação moral, da bondade e da fraternidade que desejaria encontrar nos outros. E digo nos outros porque ao homem em geral não é a sua maneira de ser que o descontenta, e sim a maneira de ser alheia, como afirma com bastante argúcia o velho lugar comum. É difícil não reprovar nos outros aquilo que pode atingir qualquer das muitas diferentes zonas do seu egoísmo pessoal. Mas, entretanto, eu vou pensando que o nosso semelhante, mais do que reprovação, merece compreensão, uma vez que ele não é o autor de si próprio. Desde que estamos a conversar, o Ferreira de Castro já responsabilizou por várias vezes a natureza por alguns dos males do homem e da sua condição. Mas lembro-me de um dia me ter dito que uma das maiores penas que lhe causava a ideia da morte era justamente a de não poder contemplar mais a natureza. É exato. Mas referia-me à natureza vegetal, à das paisagens. Quando penso que um dia deixarei para sempre de ver o sol infiltrar-se por entre as árvores, nas límpidas manhãs da primavera, do estio, mesmo do outono, sinto-me grandemente melancólico. E então indigo-me puerilmente contra outro aspecto da natureza. Aquilo que mata, aquilo que cria para matar e voltar a recriar, num ciclo paradoxal, teimoso e infindo. Eu tenho a paixão das árvores. Depois foi toda a orla do sítio, com as suas goiabeiras, os seus limoeiros de fruto redondo, que não sugeriam como os de Portugal, seio de fêmea virgem, e por fim a abertura da mata onde dançavam sombras. O varador era a estreita senda que não daria passagem a um automóvel pequeno que fosse, e cortavam-no aqui e ali grossas árvores que tinham caído e apodreciam sem que ninguém as removesse. De um lado e outro, a selva. Até esse instante Alberto vira apenas as suas linhas marginais. Surgia agora o coração. Surgia com um aglomerado exuberante, arbitrário e louco
de troncos e hastes, ramaria pegada e multiforme por onde serpeava em curvas imprevistas, em balanços largos, em anéis repetidos e fatais, todo um mundo de lianas e parasitas verdes que fazia de alguns trechos uma rede intransponível. Não havia caule que subisse limpo de tentáculos a expor a crista ao sol. A luz descia muito dificilmente e vinha esfarrapando-se entre folhas, galhos e palmas, morrer na densa multidão de arbustos, cujo verde intenso e fresco nunca esmorecia com os ardores do estio. Primeiro era a folhagem seca que cobria o chão, putrefazendo-se em irmandade com troncos mortos e esfarelados, dos quais já brotavam, vitoriosas para a vida, folhitas petulantes como orelhas de coelho. Alastravam depois as largas palmas de tajás e de outra plantaria, de tudo quanto vinha nascendo e ocultava a terra onde as árvores sepultavam as raízes. Crescia a mata até à altura de 2 homens, posto um sobre o outro, e só então os olhos podiam encontrar algum espaço em branco, riscado ainda assim pelos coleios dos cipós que iam de tronco a tronco, dando ponto a capijubas e demais mecacaria. Eu tenho a paixão das árvores. Seria infeliz se vivesse num país desarborizado. Contudo, toda a paisagem, mesmo as das charnecas mais isoladas, tem pelo menos 2 momentos belos, o matinal e o vesperal. E isto porque toda a paisagem é escrava da luz. É a luz que lhe dá alma, alegria ou tristeza, intimidade, encanto simples de ternura, como a do Minho e a da região em que nasci, que é de feição minhota também. Mas há outras que nos concentram e nos fazem meditar no meio do próprio enlevo, como é o caso da de Sintra. É por essas características que eu, amando todas as paisagens do mundo, nutro um amor especial pela sintrense e pela minhota. De todas elas eu conheço perfeitamente as horas propícias ao diálogo, às grandes fusões espirituais, ao sonho, ao carinho sem gestos nem palavras. Como poderia eu, sendo assim, não ter imensa pena de um dia deixar para sempre de comparecer ao nosso encontro? Estou a sentir que o Ferreira de Castro já está, certo, um pouco fatigado. Mas tenha paciência. Responda-me ainda a uma última pergunta. Qual a mensagem fundamental que quis transmitir aos homens de hoje e aos homens da amanhã? Não, meu querido Salema, para isso ainda não estou fatigado. Já lhe disse que acredito nas virtualidades do homem e que admiro o imensurável poder da sua inteligência. E agora dir-lhe-ei que nos devemos empenhar na construção de uma sociedade nova para todos os homens. Uma sociedade justa, que termine com todas as discriminações, todas as misérias, todas as expoliações, todas as humilhações e todos os sofrimentos que a organização social em que temos vivido impõe à grande maioria dos seres humanos. Uma sociedade de direitos iguais, que nos leve finalmente à fraternidade e ao amor, pois não há dúvida alguma que muitas das lutas do nosso século se devem a profundas injustiças. Precisamos de dias novos, de caminhos novos e de uma nova moral também. Precisamos que o sol ilumine, não o tão longamente repetido espetáculo que ele tem visto no nosso torturado planeta durante milénios e milénios de angústia, mas sim um espetáculo inédito, com a humanidade redimida das velhas desigualdades sociais. E penso que todos os homens que amam os seus semelhantes, que sofrem com as suas dores, que possuem sentimento de justiça e cultuam a lógica, devem trabalhar sem desânimo para que essa metamorfose se produza.